O sol mal havia surgido no horizonte quando Marcelo ajustou a mochila nas costas e olhou para Marli com um sorriso despreocupado. Estavam no pier de uma pequena vila costeira, onde um velho barco de pesca os aguardava para o que deveria ser uma simples excursão de fim de semana por algumas ilhas desertas do litoral nordestino. Era uma celebração antecipada dos 30 anos de amizade entre eles. Companheiros inseparáveis desde a adolescência, haviam compartilhado alegrias, tristezas, viagens e silêncios, mas nunca um amor. Pronta para a aventura? Perguntou Marcelo, estendendo a mão para ajudá-la a subir no barco. Sempre, desde que você não insista em cozinhar de novo, respondeu ela com um riso sarcástico. O barco zarpou sob um céu límpido, cortando as águas calmas do oceano com leveza. As horas passaram entre risadas, histórias antigas e goles de cerveja quente. Já haviam visitado 2 pequenas ilhas durante o dia, ambas cobertas por vegetação rasteira e cercadas por areia fina. Decidiram explorar uma última antes de retornar à vila. Mas o destino, como costuma acontecer nas melhores ou piores histórias, tinha outros planos. No final da tarde, uma névoa espessa começou a se formar no horizonte, encobrindo o céu e roubando a linha do março. O pescador local que os havia conduzido nas horas anteriores começou a demonstrar inquietação. Essa névoa não é comum. Melhor voltarmos agora, disse ele, já ligando o motor do barco. Mas antes que pudessem se afastar, uma corrente forte os arrastou para o lado oposto, e em questão de minutos, o barco bateu contra uma formação rochosa submersa. O impacto os lançou ao março. A água era fria e agressiva, e os minutos seguintes foram um borrão de espuma, gritos e confusão. Quando Marcelo recobrou os sentidos, estava deitado na areia, tossindo água salgada. Procurou ao redor com olhos trêmulos até avistar Marli a alguns metros, desacordada, mas viva. Cambaleando, correu até ela e começou a chamá-la. Marli, Marli, acorda, por favor. Ela tossiu e abriu os olhos devagar, ofegante. Que diabos aconteceu? Murmurou. Naufragamos. O barco sumiu. Não sei onde estamos. A ilha era silenciosa, envolta por uma mata densa e árvores altas. Nenhum sinal de civilização, nenhuma alma viva à vista. E o celular, claro, estava molhado. Inútil. Passaram as horas seguintes tentando explorar a área próxima à praia, recolhendo o pouco que restara: uma mochila meio rasgada, uma garrafa de água, uma lanterna ainda funcional. A noite caiu como um manto pesado, e com ela vieram os sons desconhecidos da selva. Os dois improvisaram um abrigo com folhas de palmeira e galhos grossos. Marcelo tentava manter a calma, mas Marli percebeu o tremor em suas mãos. Vai dar tudo certo, disse ela, com mais esperança do que certeza. Dormiram mal. No dia seguinte, ainda atordoados, decidiram seguir mata adentro em busca de alguma elevação que lhes permitisse ter uma visão melhor da ilha. A subida foi difícil, o calor sufocante. Mosquitos, galhos cortantes e a fome os acompanhavam a cada passo. No topo de um pequeno morro, avistaram o contorno da ilha, completamente cercada por recifes e mata fechada, sem sinal de outros barcos, de estradas ou qualquer tipo de construção. Estavam isolados. Marli, geralmente otimista, sentou-se sobre uma pedra e cobriu o rosto com as mãos. E se ninguém vier? E se ninguém souber que estamos aqui? Marcelo se ajoelhou ao lado dela, com a respiração pesada. Vamos sobreviver juntos. Passaram os dias seguintes lutando contra o improviso, tentando fazer fogo, coletando água da chuva, aprendendo a identificar frutas e raízes. Começaram a depender um do outro de forma intensa, e algo no olhar de Marli para Marcelo mudou: uma admiração silenciosa pela coragem dele em mantê-los firmes, mesmo no caos. Mas era também nos silêncios que algo nascia, um sentimento tênue, não de paixão, mas de aliança profunda. Aquilo os unia mais do que qualquer memória que tivessem construído antes. No 8º dia, quando já começavam a se conformar com a possibilidade de viver por ali por tempo indefinido, algo inesperado aconteceu. Do outro lado da praia, ao longe, surgiu uma figura. Um homem alto, de pele bronzeada, cabelos castanho claros ao vento, vestindo roupas simples e carregando um facão preso à cintura. Ele andava com firmeza, como quem conhecia bem o território. Ao vê-los, parou. Marcelo se ergueu num salto e correu em sua direção. Ei, estamos aqui! Ei!
O homem se aproximou devagar, atento. Seus olhos, claros e intensos, encontraram os de Marli por um segundo mais longo do que o necessário. Ele não parecia surpreso por encontrá-los ali. Vocês estão bem? Perguntou com uma voz grave, firme. Perdidos, respondeu Marcelo, ofegante. O barco naufragou. Estamos aqui há dias. Essa ilha não está em mapas. Quase. Ninguém conhece. Meu nome é Elias. Marli se aproximou, limpando o suor da testa. Quando seus olhos cruzaram novamente com os de Elias, ela sentiu um arrepio. Havia algo nele que não era apenas físico, era uma presença que desafiava a lógica. Um mistério vivo. Eu sou Marli, disse, quase num sussurro. Bem-vindos, então respondeu Elias, com um meio sorriso. Agora vocês fazem parte deste lugar. Marcelo olhou para Elias com alívio. Marli, com fascínio. A partir daquele momento, a sobrevivência ganhou um novo tom, e o destino, caprichoso como sempre, começava a desenhar uma nova história. Uma onde o coração de Marli, até então adormecido, começava a bater por um estranho envolto em silêncio e sombra. O sol nascia preguiçoso, tingindo de dourado as copas das árvores e os contornos das rochas. Marli acordou sob o abrigo improvisado com a sensação de que algo havia mudado. A presença de Elias ainda pairava no ar, mesmo que ele já tivesse se afastado. Ela fechou os olhos por um instante e tentou reconstituir os traços do rosto dele. Aquele olhar calmo, quase indecifrável, não saía de sua mente. Marcelo se espreguiçou ao lado dela. Ainda não consigo acreditar que encontramos alguém aqui, disse ele, puxando uma fruta seca da pequena pilha que haviam guardado. Ou que alguém nos encontrou, corrigiu Marli, com um leve sorriso. Logo após o breve encontro na praia no dia anterior, Elias os havia guiado até um local mais seguro, um platô protegido por grandes pedras, onde havia construído sua cabana. Era simples, mas incrivelmente organizada. Havia mantimentos secos, redes penduradas entre árvores, ferramentas improvisadas e até um pequeno sistema de coleta de água da chuva. Como ele conseguiu tudo isso sozinho? Marcelo se perguntava em voz alta, impressionado. Marli também se fazia essa pergunta, mas em silêncio. Enquanto Marcelo vasculhava curiosamente os arredores, ela observava Elias à distância, cortando galhos com precisão, andando entre as trilhas com leveza de quem nasceu ali. Havia algo nele que parecia fora do tempo, quase mítico. Mais tarde, enquanto Marcelo dormia exausto após o almoço, Elias convidou Marli para acompanhá-lo até uma nascente próxima, de onde coletava água potável. A caminhada pela mata foi silenciosa no início, os dois atentos aos sons da floresta. Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio. Você não parece assustada. Não estou, respondeu Marli. Não com você. Ele lançou um olhar breve, curioso. Confiança rápida pode ser perigosa. E o medo também. Te paralisa. Elias sorriu, pela primeira vez de forma mais aberta. Você é diferente. Ela se surpreendeu com o tom da voz dele, mais suave, quase afetuoso. O caminho se abriu diante deles em um pequeno vale, onde a água brotava cristalina entre as pedras. Marli se ajoelhou e mergulhou as mãos, saboreando o frescor como um presente raro. Você vive aqui sozinho há quanto tempo? Perguntou, olhando para ele. Elias ficou em silêncio por um tempo, como se escolhesse com cuidado as palavras. Tempo é algo confuso nesse lugar. Eu cheguei aqui por acaso, e nunca mais fui embora. Marli franziu o senho. Você nunca tentou sair? Já tentei, muitas vezes, mas sempre acabo voltando. A ilha não deixa. Ou talvez, eu é que não queira. Havia uma tristeza contida naquela frase, algo não dito, e Marli sentiu vontade de saber mais, mas respeitou o silêncio dele. Ao voltarem para a cabana, encontraram Marcelo tentando acender uma fogueira com o isqueiro quase gasto. Achei que você tinha desistido disso, brincou Marli. Não com meu orgulho em jogo, respondeu ele, erguendo as sobrancelhas. Elias agachou-se ao lado dele e, com meia dúzia de movimentos precisos, criou uma chama pequena e estável. Tudo tem jeito, se você entender o ritmo da natureza, disse. Quase como um ensinamento. Marcelo olhou para ele com um misto de admiração e leve irritação. Marli percebeu. Os dias seguintes se passaram com uma rotina inusitada. Elias ensinava aos dois como construir armadilhas simples, como identificar folhas comestíveis, como ouvir os sons da floresta para prever chuva ou movimentações.
Marcelo absorvia tudo com a energia de quem queria aprender para partir. Marli aprendia com os olhos, mas seu coração começava a se prender àquele homem silencioso e forte. À noite, sentavam-se em volta da fogueira. Elias contava histórias estranhas, quase místicas, sobre a ilha de outras pessoas que por ali haviam passado, de fenômenos inexplicáveis, de uma ligação ancestral entre aquele pedaço de terra e os sentimentos humanos. Essa ilha testa as pessoas, disse ele, em uma dessas noites. Ela expõe o que está escondido. Não perdoa máscaras. Marli, deitada em uma rede próxima, sentiu um calafrio. Aquilo fazia sentido para ela. Desde que haviam chegado, tudo parecia mais intenso. A proximidade com Marcelo, a tensão, a saudade da vida anterior, os desejos que antes pareciam adormecidos. No quinto dia desde a chegada de Elias, Marcelo começou a demonstrar impaciência. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. Ele parece conformado com a ilha, mas eu não estou. Talvez devêssemos esperar mais um pouco, disse Marli, sem muita convicção. Você está diferente, Marli. Está estranhamente confortável aqui. É por causa dele? Ela hesitou. Sabia que não podia negar. Mas tampouco queria discutir com Marcelo, não ainda. Eu só acho que fugir correndo não é a melhor saída, disse, tentando manter o tom neutro. Marcelo a olhou nos olhos. Eu te conheço, e sei quando você está começando a sentir algo. Cuidado com isso. Ele não é o que parece. Marli virou o rosto, tentando conter a raiva. Mas as palavras dele ecoaram em sua mente durante a noite inteira. Afinal, quem era Elias? De onde vinha? Por que estava ali? E por que parecia saber tanto sobre ela, mesmo sem perguntar nada? Na manhã seguinte, Marli foi até a nascente sozinha. Elias apareceu pouco depois, como se já soubesse que ela estaria ali. Você tem dúvidas, disse ele, sentando-se ao lado dela. Ela assentiu, encarando a água. Você nunca fala sobre você, sobre o que sentiu ao chegar aqui, sobre o que perdeu, porque talvez eu ainda esteja perdendo. Marli o olhou. Havia sinceridade naquela resposta. E algo mais, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Elias estendeu a mão, e Marli, quase sem pensar, segurou-a. Às vezes, a ilha nos mostra o que mais tememos. E o que mais queremos, disse ele, com voz baixa. Qual desses dois você está vendo agora? Marli sentiu um nó na garganta. Seus dedos apertaram os dele com mais força. O tempo pareceu parar. De volta ao acampamento, Marcelo os viu chegando juntos, de mãos dadas, ainda que brevemente. Seus olhos endureceram. Levantou-se sem dizer uma palavra e se afastou pela trilha da mata. Marli quis ir atrás dele, mas Elias segurou seu braço. Deixe, ele precisa de espaço. Ela se soltou, com o coração apertado. Marcelo era seu melhor amigo, mas pela primeira vez, não conseguia entender o que ele sentia. Ciúmes? Raiva? Medo? Naquela noite, enquanto o vento assobiava entre as árvores, Marli se deitou em silêncio, sentindo o peso da culpa e do desejo, se misturando como ondas em uma maré imprevisível. E enquanto a ilha dormia, ela sonhou com Elias não como o homem solitário da floresta, mas como alguém que a chamava para dentro de si, para um mundo onde as certezas morriam, e só o instinto falava mais alto. O silêncio daquela manhã pesava diferente. O céu estava cinzento, sem o azul vívido dos dias anteriores, e uma brisa fria descia das montanhas no interior da ilha. Marli acordou com o coração acelerado, como se o sonho da noite anterior, aquele em que Elias a chamava para dentro de uma floresta escura, tivesse deixado marcas reais em sua pele. Marcelo ainda não havia voltado. Ela se levantou apressada, cruzou o acampamento com passos curtos e firmes, e foi até Elias, que afiava sua faca de pedra sob o telhado de folhas da cabana. Ele ergueu os olhos quando sentiu sua aproximação, como se já soubesse o motivo da visita. Marcelo ainda não voltou, disse ela, sem esconder a ansiedade. Ele precisa pensar. Ele pode estar em perigo. A ilha não é exatamente gentil com quem anda sozinho por muito tempo. Elias suspirou, largando a faca. Vamos procurá-lo. Os dois partiram pela trilha que Marcelo havia tomado no dia anterior. A floresta estava densa e úmida, e as pegadas se perdiam entre folhas e galhos quebrados. Por horas, seguiram os indícios, em silêncio, com Elias à frente, atento a qualquer sinal.
Marli sentia o peso do medo crescendo a cada passo, não só o medo de perder Marcelo, mas também o medo do que seu coração já não conseguia negar. Estava se apaixonando por Elias. E rápido demais. No meio da tarde, encontraram os restos de uma fogueira ainda morna. Marli se ajoelhou ao lado das cinzas e viu uma maçã mordida. Ele passou por aqui, mas faz tempo. Elias observou o mato ao redor, os olhos estreitos. Marli percebeu que ele ouvia mais do que via. Seus sentidos pareciam afinados à ilha de forma quase sobrenatural. Vamos pelo leste. Ele pode ter seguido o curso do rio. Depois de mais uma hora de caminhada tensa, escutaram algo. Um grito abafado. Marli disparou na frente, os galhos arranhando seus braços. Encontrou Marcelo encostado contra uma árvore, com a perna machucada e o rosto coberto de suor. Você está bem? Gritou ela, ajoelhando-se ao seu lado. Torci o tornozelo. Estava tentando voltar, mas caí de um barranco. Elias se aproximou e examinou a perna com rapidez. Com um gesto firme, rasgou um pedaço da própria camisa e começou a improvisar uma tala. Vai ficar tudo certo, disse em voz baixa. Marcelo, com os olhos semicerrados de dor, lançou um olhar direto a Marli. Achei que não iam me procurar. Não diga isso, respondeu ela, tocando seu rosto com os dedos sujos de terra. Você mudou, Marli, desde que ele apareceu. Ela não respondeu. Apenas ajudou Elias a levantar Marcelo, apoiando o peso do amigo sobre o ombro. O caminho de volta foi lento e difícil. A tensão entre os três era palpável, e o silêncio parecia cada vez mais cortante. De volta ao acampamento, Elias tratou o ferimento com folhas e resinas. Marli ficou ao lado de Marcelo, mas sentia os olhos dele evitarem os seus. Você acha que está se apaixonando por ele? Sussurrou ele, quando ficaram a sós. Marli hesitou. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só sabe que ele te atrai, mas você nem o conhece, Marli. E você me conhece? Mesmo? Ela devolveu, num tom mais ácido do que pretendia. Marcelo fechou os olhos e se virou. Marli sentiu uma culpa cortante. Naquela noite, Elias ficou do lado de fora, vigiando o acampamento. Marli saiu para se juntar a ele. A lua estava coberta por nuvens, e o som dos insetos e do vento criava uma melodia inquietante. Ele vai ficar bem? Perguntou ela. Vai, mas o coração dele está mais ferido do que a perna. Marli assentiu, sentando-se ao lado dele. Você sempre fala como se entendesse o que sentimos. A ilha mostra tudo, o que há de escondido, e vocês estão começando a ver. Ela olhou de perfil, admirando a serenidade de seu rosto, o jeito como ele parecia pertencer à escuridão sem se perder nela. Você está escondendo algo também? Ele a encarou por um instante longo demais. Sim. Marli não perguntou o que era. Em vez disso, deixou o silêncio falar por eles. Quando ele estendeu a mão, ela a segurou. E, naquele instante, soube, estava entregue. Havia algo entre eles que desafiava explicações. Mas o momento foi interrompido por um som vindo da mata, um estalo seco, seguido por um rugido baixo. Elias se levantou num salto, os sentidos alertas. Volte para perto do fogo. Agora. Marli obedeceu sem discutir, acordando Marcelo. Os três se agruparam próximos às brasas, enquanto Elias observava a escuridão como um lobo farejando o perigo. O que é isso? Sussurrou Marcelo. A ilha tem suas criaturas, respondeu Elias, com a faca em punho. Durante longos minutos, nada aconteceu. Só o som do vento. Mas Marli percebeu que Elias permanecia tenso, os olhos fixos na mata. Era como se ele soubesse que aquele não era o fim, apenas o aviso. Na manhã seguinte, encontraram pegadas enormes na borda do acampamento, e marcas de garras em uma árvore próxima. Isso não é humano, murmurou Marcelo. Elias nada disse. Apenas começou a reforçar a cabana, fazendo armadilhas ao redor, afiando estacas de madeira. Marli ajudava em silêncio, sentindo que a ilha mudava, tornava-se mais selvagem, mais sombria, como se respondesse aos sentimentos deles. Naquela tarde, Elias levou Marli até um local secreto, uma antiga construção de pedra, coberta por musgo e raízes. Era um templo antigo, com inscrições nas paredes e símbolos que ela não reconhecia. Quem construiu isso? Ninguém sabe. A ilha tem histórias que vieram muito antes de nós. Por que me trouxe aqui? Porque você precisa entender que esse lugar não é só natureza. É espírito, emoção,
Ele sente tudo o que carregamos. Marli tocou uma das pedras frias, sentindo uma vibração leve sob seus dedos. Elias se aproximou por trás, e seu corpo tocou o dela. Ela se virou devagar. Os olhos dos dois se encontraram. E o beijo foi inevitável, lento, intenso, real. Quando se afastaram, Marli sentiu que algo dentro dela havia mudado para sempre. Isso vai machucar o Marcelo, disse ela, com a voz embargada. A verdade sempre machuca alguém, mas negar só prolonga a dor. Na volta para o acampamento, não falaram mais. Mas o silêncio era agora preenchido por uma tensão quente, um elo que não podia mais ser desfeito. Ao anoitecer, Marcelo os esperava sentado, com os olhos vermelhos. Vocês se beijaram? Perguntou, direto. Marli parou. A verdade era um soco no estômago, mas ela não conseguiria mentir. Sim. Marcelo fechou os olhos. Não disse nada, apenas virou as costas e entrou na cabana. Marli quis correr até ele, pedir perdão, dizer que não planejou nada daquilo, mas sabia que as palavras seriam inúteis. Ela havia cruzado uma linha, e, naquela ilha onde tudo era revelado, onde as máscaras caíam como folhas secas, nada mais poderia ser escondido. E, do meio da floresta, o rugido voltou, mais alto, mais perto, como se a própria ilha estivesse viva e faminta pelos pecados dos que ousavam se entregar. A noite caiu como um manto pesado e sufocante. A lua, por trás das nuvens grossas, tentava sem sucesso iluminar a floresta densa. As brasas da fogueira estalavam como pequenos sussurros, mas nenhum deles falava. O ar estava saturado de silêncio, e cada som da mata parecia ampliado o farfalhar das folhas, o estalo de um galho, o resfolegar de algum animal invisível. Marcelo estava isolado, deitado no canto mais distante da cabana, fingindo dormir. Marli não conseguia descansar. A cena da confissão, aquele sim que ela sussurrara, a pergunta seca de Marcelo, tudo se repetia em sua mente como um mantra cruel. Elias também estava desperto, sentado ao lado da entrada da cabana, olhos fixos na floresta. Seus sentidos pareciam parte do próprio lugar, como se estivesse conectado à ilha de maneira profunda, quase espiritual. No meio da madrugada, o rugido voltou, mais próximo, mais real. Marcelo se ergueu, instintivamente, com o corpo ainda dolorido. Que diabos é isso? Elias já estava de pé, com a faca em mãos. Não é só um animal, é a ilha se movendo. Isso não faz sentido. Marcelo gritou. A ilha sente. Vê, responde. Isso é misticismo. Você quer que acreditemos que o chão sente culpa? Que as árvores julgam? Acredite no que quiser, respondeu Elias, encarando o escuro da mata. Mas se quiser viver, fique perto da luz. A tensão entre os dois quase substituía o próprio medo. Marli se manteve entre eles, sem saber se acalmava Marcelo ou se apoiava Elias. Mas tudo foi interrompido por um som seco. Algo caiu no meio do acampamento. Um animal, morto, retalhado. Era uma capivara, ou algo parecido, mas com cortes profundos no corpo, como garras longas e afiadas. O sangue ainda quente escorria pela areia. Marli levou a mão à boca. Isso é um aviso, disse Elias. Está começando. O que está começando? Perguntou Marcelo, tenso. Elias olhou diretamente para Marli. Quando a ilha sente conflito, ela reage. A presença dela se intensifica. E ela nos força a escolher, a nos revelar. Nos dias seguintes, a floresta pareceu mudar. As trilhas se tornaram mais escuras, a fauna desapareceu, os pássaros silenciaram, os ventos carregavam um cheiro metálico, e a névoa cobria a manhã como um véu espesso. Marcelo mal falava, e quando falava, era com ironia amarga. Seu olhar para Marli estava sempre carregado, entre mágoa e raiva. Ela tentava cuidar dele, mas ele a recusava, não com palavras, mas com distância. Elias, por outro lado, tornou-se ainda mais introspectivo. Saía sozinho pela mata, voltava, com frutas ou raízes, às vezes machucado, como se lutasse com o próprio ambiente. Uma tarde, Marli o seguiu sem avisar. Queria entender, queria ver o que ele fazia quando sumia. Após mais de uma hora de trilha, ela o encontrou em um círculo de pedras, diante de um totem de madeira parcialmente coberto por cipós. Ele estava ajoelhado, olhos fechados, murmurando algo em uma língua desconhecida. Ela ficou imóvel, observando. Havia um fervor ali, um ritual.
Quando ele terminou, abriu os olhos e a viu. Você não devia estar aqui, disse ele, com firmeza. Você está escondendo coisas. Sobre você, sobre a ilha, sobre o que está acontecendo. Eu não escondo. Eu protejo. De quem? De mim mesmo. E de vocês. Ela se aproximou. O totem tinha símbolos entalhados que pareciam vivos, pulsantes. Você conhece essa ilha? Há muito tempo, não é? Eu não caí aqui por acidente. Fui trazido. Por quem? Por ela. Marli recuou meio passo. A ilha me escolheu, me moldou, me transformou. Marli sentiu um arrepio na espinha. Elias não parecia louco. Pelo contrário, havia uma lucidez desconcertante em sua voz. E agora ela está escolhendo de novo, continuou ele. Ela vê o que sentimos, e ela exige sacrifícios para manter o equilíbrio. O que isso quer dizer? Ele a olhou fundo, e seu rosto se suavizou. Significa que, se alguém aqui não enfrentar a própria verdade, todos pagaremos. Naquela noite, Marli decidiu enfrentar Marcelo. Sentou-se ao lado dele, entregando um pedaço de fruta. Você está me odiando? Só estou tentando não morrer. Isso exige energia demais para eu gastar com ódio. Ela forçou um sorriso fraco. Eu nunca quis te ferir, Marcelo, mas feriu. Silêncio. Você a ama, não é? Ele perguntou de repente, sem rodeios. Amo, respondeu ela, baixinho. Mas isso não diminui o que eu sinto por você. O que a gente viveu, viver algo não impede de destruí-lo depois. Eu só me sinto sozinho agora. Como se tivesse sido expulso de um mundo que a gente construiu juntos. E você tem todo o direito de sentir isso. Mas a ilha está nos mostrando coisas. Talvez a gente estivesse preso a uma versão de nós mesmos que não era mais real. Ele a olhou, e por um instante, a raiva em seus olhos cedeu lugar à tristeza. E se essa ilha não for só um lugar? E se ela for um teste? Então estamos sendo testados por quem somos de verdade. No dia seguinte, a névoa era tão densa que mal se via a cabana a poucos metros de distância. Elias ordenou que todos ficassem juntos. Ele preparou armadilhas. Ao redor do acampamento, acendeu uma fogueira com ervas aromáticas e espalhou cinzas brancas no chão. Hoje a ilha vai se mostrar, disse, encarando o céu encoberto. E vocês precisam estar prontos. Prontos para quê? Perguntou Marcelo, sério. Para enfrentar o que mais temem. Quando a noite caiu, a temperatura despencou. Sons estranhos ecoavam pela mata, passos pesados, sussurros distantes. Sons metálicos como se algo arranhasse as pedras. De repente, uma sombra enorme passou por trás da cabana. Elias se levantou de imediato. Fiquei aqui, Elias, gritou Marli, mas ele já havia sumido entre as árvores. Segundos depois, um grito ecoou. Marli correu atrás dele, ignorando os apelos de Marcelo. No meio da floresta, encontrou Elias. De joelhos, sangrando, com as costas marcadas por 3 arranhões profundos. À sua frente, uma figura encapuzada, feita de sombras, se erguia como uma estátua viva. Marli gritou, e a criatura se virou. Mas em vez de atacar, falou com uma voz grave e arrastada. O coração dividido destrói o abrigo. E desapareceu entre a névoa. Elias caiu nos braços de Marli. Estava fraco, mas vivo. Era ela, sussurrou ele. A ilha. Por que atacou? Você? Porque eu tentei resistir. Eu fui escolhido para protegê-la, mas também sou seu prisioneiro. Marli sentiu as lágrimas brotarem. Eu não quero que você morra aqui. Eu não quero perder você. Ele a tocou no rosto, com um carinho que parecia pesar uma vida inteira. Você precisa decidir entre o que te trouxe aqui e o que quer levar daqui. Marli ficou imóvel, com o coração rasgado. Marcelo, Elias, culpa, amor, e a ilha observando tudo, porque a ilha via, a ilha sentia, e agora, exigia uma escolha. O dia amanheceu coberto por uma neblina branca e densa, como se a ilha respirasse em silêncio, digerindo o que acontecera na noite anterior. Marli sentia o corpo pesado, como se cada passo fosse puxado para o chão. Elias, ferido, descansava. Sob um abrigo improvisado feito com folhas e galhos. Marcelo, calado, mantinha os olhos voltados para a floresta. Algo havia mudado entre eles. Não apenas a tensão. Era como se, ao sobreviverem ao ataque da noite, tivessem atravessado uma fronteira invisível. Não estavam mais apenas presos em uma ilha.
Estavam dentro dela e ela, dentro deles. Elias permanecia entre o sono e a vigília. Suas costas, marcadas pelas garras da criatura, latejavam com uma dor surda, mas ele não se queixava. Marli trocava as ervas, limpava os ferimentos e tentava entender os símbolos que ele murmurava em sonhos. Nomes estranhos, palavras antigas. O que ele está dizendo? Perguntou Marcelo, que observava à distância. Palavras da ilha, respondeu ela, distraída. Acho que são orações. Você acredita mesmo nisso agora? Ela não respondeu de imediato. Eu não sei mais o que é crença e o que é verdade. Mas sei o que vi, sei o que senti. E o que você sente agora? Ela levantou os olhos e o encarou. Marcelo parecia cansado, mais do que ferido. Estava desfeito, como se a estrutura que o sustentava estivesse ruindo. Sinto que estamos todos em pedaços, disse ela, mas alguma parte minha ainda quer te proteger. Marcelo assentiu, devagar. Não havia mais raiva em seu olhar. Apenas uma tristeza resignada. Eu amei você com tudo o que eu tinha, Marli. Mas acho que parte desse amor era medo de ficar sozinho. E parte do meu era medo de não ser suficiente para mim mesma. E agora? Ela olhou para Elias, adormecido. Agora eu estou começando a entender quem eu sou. E isso dói. No fim da tarde, Elias acordou. Seus olhos estavam febris, mas sua voz estava firme. A ilha falou comigo. Marli se aproximou, sentando-se ao seu lado. Marcelo permaneceu afastado, mas atento. O que ela disse? Que chegou a hora da escolha. Escolha de quê? De quem vai embora. E de quem fica. Marli sentiu um arrepio. Não existe saída, Elias. Já tentamos contornar a ilha por todos os lados. Porque vocês ainda estavam presos aos seus pesos. A ilha só libera quem se liberta. Quem encara a própria verdade até o fim. Marcelo bufou, sarcástico. Então estamos em um tipo de purgatório? Elias o olhou por um instante longo. Não havia ironia em sua resposta. Sim. Silêncio. E se ninguém escolher? Insistiu Marli. Então todos ficamos. E a ilha nos quebra. Um pouco a cada dia. Na manhã seguinte, Elias os guiou até o centro da ilha. Ele andava com dificuldade, apoiando-se em uma vara de madeira que havia talhado. Durante a noite. Mas seus olhos estavam mais vivos do que nunca. A caminhada foi longa. A vegetação se tornava cada vez mais densa, mas ao mesmo tempo mais organizada. Como se alguém ou algo cuidasse daquele lugar. Flores que pareciam pulsar com cores impossíveis. Árvores cujos galhos se entrelaçavam em arcos, como catedrais naturais. E, ao final da trilha, uma clareira perfeita, circular, com pedras dispostas em formação precisa. Aqui é onde a ilha mostra sua vontade, disse Elias. E onde vocês devem mostrar a de vocês. Marli sentiu o coração acelerar. Marcelo caminhou lentamente até o centro do círculo, onde havia uma pedra maior, lisa, com um entalhe em forma de espiral. O que fazemos agora? Perguntou ele. Elias respondeu com uma voz baixa, quase um sussurro. Dizem seu nome. Dizem sua verdade. E esperam. Marcelo olhou para Marli. Ela assentiu, e ele se voltou para a pedra. Eu sou Marcelo. Eu tentei amar, mas fui cego pelo medo. Quis manter o que já não existia. Perdi, mas não quero mais me esconder atrás da culpa. Quero ser livre disso. A espiral brilhou por um instante. Um brilho leve, dourado. Marli então se aproximou. Eu sou Marli. Fugi de mim mesma por muito tempo. Me escondi atrás de promessas e de conveniências. Mas aqui, encontrei o amor. Um amor que não sei explicar, mas que me mudou. E quero carregá-lo comigo, mesmo que doa. A espiral brilhou novamente, mais intensa. Elias fechou os olhos e colocou a mão sobre a pedra. Eu sou Elias. Fui moldado pela ilha, transformado pela solidão. Vivi anos em silêncio, me tornando guardião da dor. Mas agora, encontrei algo que não é dor. Encontrei alguém, e isso me deu esperança. Pela primeira vez, a espiral brilhou com força e, então, apagou-se. Por longos minutos, nada aconteceu, até que a terra tremeu levemente sob seus pés. Um som grave, como um coração batendo sob o solo. E, no centro da clareira, a pedra se partiu. Do interior, surgiu um feixe de luz dourada, abrindo uma fenda estreita no chão. Um caminho. A saída, disse Elias, com a voz embargada. Só um de nós pode ir? Perguntou Marli, já temendo a resposta. Sim. Marcelo respirou
fundo, encarando o feixe de luz. Eu não vou. Marli olhou, surpresa. Marcelo, eu vim para essa ilha buscando alguma coisa. Talvez um novo começo. Mas o que encontrei foi um espelho. E não gostei do que vi. Ainda tenho muito o que aprender. Muito a mudar. Se eu sair agora, vou continuar o mesmo. Ela se aproximou e o abraçou forte. Sem palavras. Era um adeus, mas um que carregava respeito, gratidão e um amor diferente daquele do início. Elias caminhou lentamente até a abertura. Parou diante dela e olhou para Marli. Você escolhe. Ela olhou para ele, depois para Marcelo, depois para o céu. Eu escolho ficar com você, disse ela, a voz firme, apesar do medo. Onde quer que isso nos leve. Elias estendeu a mão. Ela a segurou. Juntos, atravessaram o feixe de luz. E desapareceram. Marcelo ficou parado, solitário na clareira, observando o feixe se apagar e o chão se fechar. Por um instante, sentiu o pânico. Mas, logo em seguida, a clareira foi invadida por uma luz suave. As árvores ao redor pareceram respirar. O vento tocou sua pele como um sussurro calmo. E ele soube, estava no lugar certo. Pela primeira vez em muito tempo. Quando Marli abriu os olhos, estava em uma praia diferente. A areia era dourada, o mar era cristalino, e uma brisa morna acariciava seus cabelos. Ao lado dela, Elias respirava fundo, como quem renascia. Onde estamos? Ele sorriu. Na parte da ilha que só os verdadeiros podem ver. E agora? Elias a olhou com uma serenidade doce. Agora, a ilha é nossa. Por enquanto. Marli olhou para o horizonte, onde o sol se erguia como uma promessa. Ela sentia o peso do passado, das dores, dos erros, mas agora também sentia algo novo. Esperança. O sol queimava suave sobre a nova praia. Diferente do restante da ilha, aquele lugar parecia fora do tempo, sereno, silencioso, quase sagrado. Marli caminhava descalça pela areia fina, olhando as pegadas que o mar apagava aos poucos. Atrás dela, Elias construía um pequeno abrigo com galhos retorcidos e folhas largas. Não havia pressa, nem urgência. Pela primeira vez em muito tempo, havia paz. Não consigo acreditar que estamos vivos, disse ela, com um sorriso contido, ainda desconfiando da tranquilidade. Elias parou, olhou o horizonte e respondeu com calma: a ilha não mata, ela revela. Então ela nos trouxe para cá como uma recompensa? Não exatamente. Isso aqui não é o fim, é o começo de outra prova. Marli sentou-se ao lado dele, olhando os olhos escuros que agora pareciam menos atormentados. Do que é essa prova? Elias ficou em silêncio por um momento antes de responder. De convivência, de amor verdadeiro, de liberdade. Isso parece mais difícil do que enfrentar criaturas na floresta. Ele sorriu de canto. Porque é. Nos dias seguintes, os dois viveram como náufragos iluminados. Caçavam, plantavam, dormiam sob as estrelas. Dividiam sonhos, cicatrizes, silêncios. Marli conheceu um lado de si que jamais imaginara: a mulher que escalava árvores, que sabia montar armadilhas, que lia os sinais da terra. Elias, por sua vez, mostrava-se um homem dividido entre a força e a fragilidade. Era duro, mas se quebrava com ternura. Como você sobreviveu aqui por tanto tempo? Perguntou ela certa noite, enquanto observavam a lua refletida na água. Eu morri várias vezes. A ilha me desmontou peça por peça. Perdi a fala, perdi a sanidade. Depois, perdi o medo. E só então comecei a existir de novo. E agora? O que sente? Ele virou o rosto na direção dela. Que posso morrer de novo. Mas, desta vez, por amor. Ela o beijou com a doçura de quem compreende a dor do outro. E, naquela noite, não houve lembranças, nem perguntas. Apenas o som do mar e duas almas tentando se costurar. Enquanto isso, no outro lado da ilha, Marcelo se reconstruía. A ausência de Marli era um corte que ardia, mas também libertava. Pela primeira vez em anos, ele não era mais parte de um casal, nem alguém tentando consertar um amor. Era só Marcelo. E isso doía, mas era real. Ele passou os primeiros dias vagando pela floresta, redescobrindo caminhos, reconhecendo a trilha de onde haviam vindo. Construiu um novo abrigo perto da clareira onde fizera sua confissão. Começou a entender os ciclos da ilha, quando os ventos mudavam, quando as frutas amadureciam, quando os bichos caíam em silêncio. Tudo tinha um ritmo. E ele, aos poucos, se tornava parte disso.
À noite, falava com as estrelas, não como quem espera a resposta, mas como quem aprende a escutar o que há dentro de si. Eu não te odeio, Marli murmurava, olhando o céu. Só queria ter sido suficiente. Só queria ter sido eu mesmo, antes de te perder. Ele chorava. Às vezes dormia abraçado a uma camiseta dela que encontrara esquecida. Outras vezes, sonhava com Elias, com raiva e inveja. Mas, no fundo, sabia. Elias apenas tomou o lugar que Marcelo havia abandonado não por escolha, mas por medo. Do outro lado, Marli sentia a ausência dele em pequenos detalhes. Quando ouvia uma piada que ele teria feito. Quando via uma flor que ele teria elogiado. Quando lembrava das noites em que ele fazia café e cantava baixo. Sente falta dele? Perguntou Elias uma manhã, ao vê-la distraída. Sinto, não como antes. Não com desejo, mas como quem sente falta de uma parte do corpo que foi amputada. É assim que começa a cura. Ela olhou para ele. E você? Sente ciúme? Sinto medo. Medo do quê? De não ser suficiente. Ela se aproximou e o abraçou. Então somos iguais. O tempo passou. Uma estação talvez. A vegetação mudou. O mar mudou. Elias e Marli floresceram em uma nova forma de vida simples. Conectada, cheia de cuidado. Não falavam de futuro, porque ali o futuro era um conceito frágil. Mas falavam de alma, de perdão, de presença. Até que, um dia, algo mudou. No céu, um brilho estranho. Não era o sol, nem a lua. Uma luz pulsante, vermelha, que crescia atrás das montanhas. A ilha inteira parecia respirar de forma diferente. A floresta do lado de Marcelo estremeceu. Marli e Elias correram até o topo de uma duna para observar. A ilha está nos chamando de volta, disse Elias, com o rosto tenso. Por quê? Porque há algo inacabado. Marcelo? Elias assentiu. Ele também precisa atravessar. Só que sozinho, não pode. Então temos que voltar? Não, você tem que voltar. Marli o olhou, sem acreditar. Me deixar? Depois de tudo? Eu te amo, Marli. Mas amar também é saber deixar ir. Ele precisa de você. Só você pode levá-lo até o fim da jornada. E se eu não voltar? Então terei aprendido a viver com a falta. Marli chorou. Abraçou Elias com força. Ele não chorou, mas seus olhos não escondiam o abismo. Volte para mim, sussurrou ele. Sempre. Marli seguiu a trilha de volta à clareira. O caminho era o mesmo, mas algo havia mudado. A floresta estava mais escura. A umidade era espessa. Sons soturnos vinham de todos os lados. Quando chegou à clareira, encontrou Marcelo sentado na pedra, em silêncio. Você voltou, disse ele, sem surpresa. A ilha me mandou. Ela ainda se mete na nossa história? Sempre. Silêncio. Você está diferente, ela disse. Eu estou vazio, mas não do jeito ruim. Vazio como quem foi limpo por dentro. Eu aprendi a perdoar. Até a mim mesmo. Ela se aproximou, sentando ao lado dele. Estou aqui para te levar a outra parte da ilha. A que se abre quando nos libertamos? Sim. Ele riu, leve, pela primeira vez em muito tempo. E depois, você decide. E então os dois caminharam juntos pela trilha, sem urgência, sem pressa, como quem sabe que a dor já foi decantada. Ao chegar à praia secreta, Elias os aguardava, sentado na beira da água. Marcelo parou ao vê-lo, olhou nos olhos, e um silêncio profundo se fez. Não havia mais raiva, nem disputa, apenas reconhecimento. Cuidou bem dela, disse Marcelo. Ela cuidou de mim. Marli os observava, emocionada. E agora? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Agora, cada um segue com o que construiu, respondeu Elias. E o que isso quer dizer? Marcelo encarou Março. Que eu não vou ficar. Ela franziu a testa. Vai embora? A ilha me mostrou o que eu precisava ver. Mas minha jornada continua fora daqui. Preciso reencontrar o mundo com os olhos limpos. Marli se aproximou e segurou sua mão. Obrigada por voltar, por perdoar. Obrigado você, por ter coragem de se encontrar. Na manhã seguinte, a ilha abriu novamente o caminho de luz. Marcelo caminhou por ele, sem olhar para trás. Elias e Marli permaneceram na praia, de mãos dadas, observando até que a luz se apagasse. O vento soprava calmo, o sol tocava a pele com doçura, e, no fundo do peito de ambos, uma certeza firme. Nascia como raiz, amar é libertar, e libertar é também permanecer.
Na ilha, onde nascem as cicatrizes, também floresce o renascimento. O tempo na ilha deixou de seguir o compasso do relógio. Dias e noites se misturavam como ondas suaves, e o silêncio já não era ausência, mas presença. Marli e Elias haviam reencontrado sua harmonia. Agora, sem as sombras do passado nem a dúvida do futuro, caminhavam lado a lado como quem descobre um novo idioma, o da escuta, o da entrega, o da permanência. Mas mesmo no paraíso, o chão às vezes estremece. Era uma manhã como tantas, o céu claro, o mar tranquilo. Marli lavava folhas perto da margem, enquanto Elias afundava os pés na areia úmida, observando o horizonte. De repente, ele se enrijeceu. Sentiu isso? Perguntou ele. O quê? A ilha. Ela mudou. Marli largou as folhas e se aproximou. Como assim? Está inquieta. A terra está vibrando de forma diferente. Ela se concentrou, e então sentiu uma pulsação surda, como um tambor distante, ecoando sob seus pés. O que significa? Elias olhou em volta. As aves haviam sumido, os sons da floresta haviam cessado, e o mar, embora calmo, estava mudo. Algo está chegando, disse ele. Algo antigo, algo que a ilha vinha tentando conter. Marcelo? Não, Marcelo se foi. Isso é outra coisa, mais profundo. Como um grito de dentro da própria terra. Naquela noite, os sonhos de Marli foram febris. Ela via rostos que nunca conhecera, homens e mulheres cobertos de lama, chorando diante de árvores que sangravam. Via Elias, sozinho, cavando um buraco no centro da ilha, e de dentro dele saía uma luz vermelha, pulsante, viva, e ouvia uma frase repetida, como um sussurro: todo guardião é também um prisioneiro. Ela acordou suada, ofegante. Elias, o que você não me contou? Ele estava sentado à entrada do abrigo, olhando o céu. Eu fui enviado aqui há muitos anos. Não sei quanto tempo passou. Perdi as contas. No início, pensei que fosse um naufrágio. Depois, percebi que era outra coisa. O quê? A ilha me escolheu. Ou talvez me capturou. Não sei. Só sei que, um dia, eu vi a mesma luz que vimos com Marcelo. E eu entrei. Mas, em vez de sair, fui lançado para dentro. Marli sentou-se lentamente. Você está dizendo que nunca foi livre? Eu aceitei. Com o tempo, aceitei. Aprendi a amar a ilha, a protegê-la, mas nunca entendi completamente o que ela queria de mim. Até agora. Ela se aproximou. E o que é? Elias respirou fundo. A ilha está morrendo, Marli, e quer deixar algo no nosso lugar. O quê? Uma nova prisão. Ela arregalou os olhos. Quer que a gente fique preso aqui para sempre? Não. Quer que um de nós seja o novo guardião. Alguém precisa ficar. Alguém precisa conter o que está sob o solo. Silêncio. E se ninguém ficar? A ilha se abre. O que está enterrado escapa. E então, o mundo muda. Durante os dias seguintes, a natureza tornou-se instável. As marés subiam em horários estranhos. A vegetação crescia de forma desordenada, e os animais surgiam e desapareciam sem lógica. A pulsação da ilha aumentava, como um coração prestes a infartar. Marli começou a se lembrar de coisas que nunca viveu. Imagens antigas vinham à sua mente, templos soterrados, civilizações esquecidas, rituais feitos sob luas gêmeas. Era como se a ilha lhe desse fragmentos de uma memória coletiva. Elias também mudava. Seus olhos tornaram-se mais profundos, como se vissem além da superfície. Falava pouco, mas quando falava, era com a voz de quem carrega um fardo milenar. Chegou a hora, disse ele, certo dia, parando diante da mesma clareira, onde Marcelo havia confessado sua verdade. No centro da clareira, a pedra rachada voltara a se fechar, mas agora brilhava com um tom vermelho, como brasa viva. Um de nós tem que entrar, e o outro será libertado. Marli sentiu o estômago se revirar. Eu não posso te perder de novo, Elias. Ele pegou suas mãos. Você não vai me perder, mas precisa confiar. E se for eu quem entrar? A ilha não quer você, Marli. Ela quer alguém que já foi quebrado, que já se fundiu com ela. Ela entendeu. Era o destino dele desde o começo. A libertação de Marcelo não fora o fim da jornada, apenas a pausa antes do sacrifício final. Naquela noite, fizeram amor como se fosse a última vez. Não houve promessas, nem despedidas antecipadas. Apenas toques demorados, silêncios intensos. E um amor que não precisava de palavras.
Na manhã seguinte, Elias vestiu uma túnica feita de fibras da ilha, pintou o rosto com barro escuro, e caminhou até a clareira. Marli foi com ele. Vai me esquecer? Perguntou ela. Não, mas você vai esquecer a parte que dói. Ela chorou. Eu te amo, Elias. Ele sorriu, triste e sereno. Eu sei. E então se ajoelhou diante da pedra, encostou a testa nela, e sussurrou algo que Marli não conseguiu ouvir. A terra tremeu, o céu escureceu, e a pedra se abriu. De dentro, uma luz vermelha envolveu Elias. E então ele desapareceu. A luz se apagou. E tudo ficou em silêncio. Marli caiu de joelhos. O mundo parecia ter parado. Mas, aos poucos, os sons da floresta voltaram. A brisa soprou, e uma luz dourada surgiu sobre ela. A ilha havia feito sua escolha, e a libertava. Horas depois, ela se viu diante do mesmo caminho de luz por onde Marcelo havia partido. Um vento suave a empurrava. A terra sob seus pés pulsava com gratidão. Ela deu um passo, depois outro, e, quando cruzou o limiar, não havia mais dor, apenas amor. Do outro lado, encontrou um campo aberto, com flores que jamais vira, e um céu que parecia pintado à mão. Não sabia onde estava, nem quanto tempo havia passado, mas não precisava. Longe dali, sob as entranhas da ilha, Elias mantinha o monstro adormecido. E em algum lugar, dentro do coração de Marli, sua memória era semente viva, crescendo em silêncio. O mundo além da ilha era irreconhecível. Marli acordou sobre uma colina coberta de flores lilazes que balançavam sob o sopro de um vento quente e leve. O céu era azul demais, o ar limpo demais. Havia algo de intocado ali, como se o lugar tivesse sido recém-nascido ou como se ela estivesse finalmente limpa de tudo que aprendia ao que fora antes. Não sabia se era a terra, não sabia quanto tempo havia passado, só sabia que não doía mais, nem o corpo, nem o coração. Sentou-se, lentamente, sentiu o perfume das flores, observou uma borboleta com asas douradas pousar em seu joelho. Estou viva? Perguntou em voz baixa. A borboleta levantou voo e sumiu. Ela caminhou por horas por aquele novo território. Não havia pegadas, nenhuma construção, nenhum sinal de civilização. Mas também não havia medo. Havia, sim, um tipo de paz que ela jamais experimentara. E, no entanto, mesmo nessa serenidade, um vazio pulsava dentro de si. Elias. O nome ecoava como uma canção silenciosa que não queria ser esquecida. Ela ainda sentia sua presença não com os sentidos, mas com a pele, com a memória das mãos, com a cicatriz que o amor deixara em sua alma. Ele não estava ali, mas estava. Marli então compreendeu, a ilha não era um lugar. Era um portal, um útero de renascimentos. E o mundo em que agora se encontrava não era o mesmo de onde viera. Talvez fosse uma dimensão paralela. Talvez o mundo dos libertos, dos que tinham enfrentado a verdade mais dura e sobrevivido. No segundo dia, ela encontrou uma cabana, pequena, feita de pedra e madeira clara, envolta por eras e flores que pareciam crescer para proteger suas paredes. Ao se aproximar, viu que a porta estava entreaberta. Entrou, o cheiro de terra e madeira a envolveu. Havia uma cama simples, um baú fechado, e uma mesa com um caderno de capa preta. Sobre ele, uma única palavra, Marli. Ela engoliu em seco, puxou uma cadeira e abriu o caderno. As primeiras páginas estavam em branco, mas ao virar mais algumas, começou a encontrar letras familiares. Era a caligrafia de Elias. Se você está lendo isso, é porque a ilha te libertou, e isso significa que eu cumpri minha parte. Não quero que chore, nem que se arrependa. Tudo foi como tinha que ser. Ficar aqui embaixo não é um castigo, é uma escolha, a mesma que fiz quando te salvei, e que fiz de novo quando deixei você ir. O que está sob a ilha precisa de alguém que o conheça, que o compreenda, que não o tema. Eu me tornei isso, mas você nasceu para viver. Então viva. Marli fechou os olhos, apertando o caderno contra o peito. Chorou, mas não era um choro de dor, era gratidão, era amor que transbordava. Mesmo sem ninguém por perto para receber. Com o passar dos dias, Marli construiu uma nova vida. A cabana tornou-se sua casa. Plantava, colhia, explorava os arredores. A cada colina, riacho ou árvore antiga que descobria, ela sentia como se Elias estivesse ali, mostrando-lhe o caminho. Às vezes, sonhava com ele.
em silêncio, ao seu lado, sorrindo. Em outras, sentia uma brisa leve que cheirava ao perfume da pele dele. Ouvia sua voz em momentos de dúvida, como se tivesse se tornado uma parte inseparável de sua consciência. E, aos poucos, compreendeu algo maior. Ela não havia sido salva. Ela havia sido escolhida. Certa manhã, ao subir a colina mais alta dos arredores, viu ao longe uma trilha de fumaça. Correu na direção da fumaça, o coração batendo rápido, uma batida que ela não sentia desde o tempo em que buscava abrigo na ilha. Ao se aproximar, viu outra cabana, semelhante à sua, mas diferente nos detalhes, com traços de outro tempo, outra mão, e, diante dela, um homem, cabelos grisalhos, rosto marcado, olhos que pareciam conhecer demais. Marcelo, sussurrou. O homem se virou. Marli. Ela parou a alguns passos. É você? Sou. Ou, o que restou de mim. Caminharam um em direção ao outro, sem pressa, sem dor. Quando estavam frente a frente, se olharam longamente. Como chegou aqui? À ilha. Ela me chamou de volta. Pensei que tivesse partido. Parti, e vivi, por anos, ou por minutos, não sei dizer, mas em algum momento, senti que não pertencia mais ao mundo de onde vim. Fui trazido de volta, não para ser punido, mas para entender. Entender o quê? Marcelo olhou em volta. Que eu não perdi você, eu apenas não sabia quem você era, nem quem eu era. E agora vejo, tudo fez sentido. Marli sorriu, serena. Eu não sou mais a mulher que você conheceu. E eu não sou mais o homem que te perdeu. Silêncio. Quer entrar? Ele ofereceu, indicando a cabana. Claro, conversaram por horas. Sobre o tempo na ilha. Sobre Elias. Sobre o mundo que deixaram para trás. Marcelo não chorou, mas seus olhos se encheram ao ouvir sobre o sacrifício de Elias. Ele foi mais homem do que eu jamais fui. Ele foi o homem certo no momento certo, respondeu Marli. E você ainda o ama? Ela sorriu com ternura. Com toda a minha alma. Marcelo assentiu. Fico feliz. De verdade. Nos meses seguintes, construíram pontes entre suas vidas. Não voltaram a ser amantes, mas tornaram-se algo mais profundo. Companheiros, cúmplices. Duas almas que atravessaram o mesmo inferno e saíram inteiras. Plantaram juntas, riram, dormiram em redes próximas, mas em paz. E, juntos, começaram a sonhar um novo sonho, o de transformar aquele lugar em um lar para outros que viessem. Porque, sabiam, não seriam os últimos. Certa noite, enquanto observavam o céu estrelado, Marli sentiu uma presença atrás de si. Virou-se devagar. E, por um instante, viu Elias. Não em carne, mas em luz. Ele sorriu, tocou-lhe o rosto com os dedos invisíveis da lembrança, e sussurrou apenas, agora sim, estamos livres. E então sumiu com o vento, mas deixou para trás algo que nem a morte pode levar, o amor que transcende o tempo, o espaço, o corpo e que permanece, vibrando como a própria ilha. Firme, silencioso, eterno.